Aqui, coisa de última hora aqui, né? Eu pedi a Deus uma palavra e Deus me mostrou, né? É tanto que eu ia pregar outra coisa, mas eu acabei lendo essa palavra aqui. Deus tocou meu coração. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Essa palavra conta a história de um soldado, né? Um soldado que estava com seu servo doente, e Jesus, ele faz um grande milagre aqui na vida desse servo, né? Vamos escutar a palavra do Senhor. Antes de eu começar a ler, eu queria orar, né? Queria orar para Deus nos abençoar, né? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, meu Pai. Ô Senhor, usa, Senhor, que não seja a minha boca, meu Pai, mas seja a boca do Senhor. Que o Senhor venha transmitir aquilo que o Senhor quer que eu passe para esse ouvinte que está escutando essa rádio. Ô Senhor, enquanto eu falar, Senhor, que eu venha profetizar, que venha acontecer curas, milagres, que venha acontecer, Senhor, libertação, que venha acontecer salvação. O Senhor é um Deus completo, o Senhor é Deus de cura, de milagres, de salvação, de libertação. E que essa palavra, Senhor, quando terminar, venha acontecer um reboliço na vida que está escutando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5. O título se chama Jesus cura um empregado de um oficial romano. Versículo 5. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Aqui vemos que tinha um oficial romano, né? E para quem não sabe, os romanos naquela época, eles não acreditavam em Deus, né? Eles acreditavam em deuses porque existia vários deuses naquele tempo, né? Inclusive o apóstolo Paulo, ele fala que ele andando por ali, ele chegou no lugar que tinha vários lugares, meu irmão, que tinha marcando o nome de cada deus, né? Diana, o deus lá, esqueci o nome do deus lá que ele falou. Então tinha vários nomes de deuses. E ele viu um lugar onde marcava assim, adoração para um Deus desconhecido, né? E esse Deus desconhecido é o nosso Deus, né? O Deus que não tem imagem, o Deus que não tem uma escultura, assim como os outros tinham ali, né? Ali se encontrava o nosso Deus, né? E esse empregado, ele não acreditava nas coisas de Deus, mas ele vendo ali, meu irmão, ele vendo os milagres de Jesus, a palavra que o Senhor Jesus pregava, ele se convenceu. Ele falou assim, não, eu vou lá. Ali tem um homem que faz milagre, ali tem um homem que prega um Deus que realmente parece ser um Deus verdadeiro, né? Então eu vou falar com esse homem lá. E ele foi e falou com Jesus. Ele disse, Senhor, aí o versículo 6, né? Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem mexer na cama. Então o empregado dele estava doente, né? Não podia nem mexer na cama, né? Ele está sofrendo demais. Continuando aqui, né? Aí ele fez essa pergunta para Jesus. Jesus logo respondeu, eu vou lá curá-lo, disse Jesus. Versículo 7, né? Aí, no versículo 8, o oficial responde, não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Aí você vê nesse versículo 8 aqui, não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Você vê que ele estava se colocando inferior a um homem que mal ele conhecia, mas ele tinha uma convicção que ele era um Deus, que ele era um ser que
tinha poder para fazer milagre, tinha algum tipo de utilidade ele tinha. E ele falava: não, não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Você vê que um oficial romano, incrédulo, se coloca inferior a Jesus, colocando Jesus acima dele, como se fosse um Deus. E muita gente não sabe, mas naquela época, quem matou Jesus, claro que Jesus ele tinha um plano para morrer por nós, né, para pagar os nossos pecados, mas quem deu essa força para matar Jesus era o próprio pessoal que estava na igreja. Quem condenou Jesus não foi os romanos. Quem condenou Jesus foram os mestres da lei, foram o sumo sacerdote. Mas por quê? Porque Jesus chegou com um evangelho diferente do que vinha no Velho Testamento. O Velho Testamento falava sobre a lei. E a lei falava para não curar no sábado, né? E Jesus curava no sábado, eles ficavam revoltados com Jesus, né? Falava que deveria ser morto, porque era a lei de Moisés. Mas aí os irmãos pensam assim, mas esse sacerdote não estava cumprindo aquilo que Moisés, que o próprio Deus falou na lei de Moisés? Na verdade, isso aí foi, na verdade, um teste que o próprio Deus fez, porque teve um que ele falou para Jesus assim: você não pode curar no sábado. Mas Jesus falou assim: no sábado você pega os seus bois e trabalha para poder, né? Qual é mais importante? Você curar um homem que está sofrendo? Né? Qual é mais importante? Ou você obedecer à lei? E aí? Qual é aí Jesus já toca num ponto ali que ele está testando ali. O que ele mais quer? O que ele mais ama? Será que ele ama o seu irmão ao ponto de deixar ele sofrer para cumprir uma lei, ou para poder curar, para ver o irmão alegre, feliz, né? Entende? Então eles não aceitavam Jesus. Eles reconheciam, eles acreditavam que Jesus existia, mas até hoje o povo judeu, eles acreditavam que Jesus existia, mas que Jesus era o Filho de Deus, eles não acreditam, né? E Paulo ele vem falando nas cartas dele que Jesus ele pregava, levava o evangelho, mas os próprios seus, que ele veio, o povo judeu, não aceitaram ele, né? Aí acabou a gente, nós que não somos judeus, nós somos gentios, né? Nós somos gentios, né? Jesus veio para os judeus, mas os judeus não aceitaram ele. E Deus levanta um grande apóstolo chamado apóstolo Paulo para pregar o evangelho para nós, né? Nós que somos católicos, evangélicos, e seja a religião que for, né? Deus ele nunca pregou religião, né? Ele levava o evangelho para todos, né? Então, continuando aqui, Jesus fala: eu vou curá-lo, né? Aí, no caso, o versículo 8, né? Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Aí vem a parte mais interessante. Olha o que ele fala para Jesus: dê somente uma ordem. Ele não falou para Jesus: não, Senhor, você tem que ir lá na casa minha, botar a mão na cabeça do meu servo para ele ser curado. Olha o que ele fala: dê somente uma ordem. A fé, hein? É o poder da fé. O que o poder da fé não faz, né? Você acreditar em Jesus, você colocar o Senhor, no caso aqui, ele colocou o Senhor acima dele, colocar Jesus como no centro, né? Ele acima como se fosse um Deus superior a gente, né? Então ele dê somente uma ordem ao meu empregado e ficará bom. E Jesus, não, ele continua aqui: eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores. Tenho soldados que obedecem à minha ordem. Ele tinha uma autoridade ali, né? Que esse oficial, né? Ele falava para o soldado: vai, ele vai. Falava para o soldado: vem, ele vem, né? Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: venha cá, e ele vem. Digo também para o meu empregado: faça isto, e ele faz, né?
Então, Jesus ficou admirado com aquilo que Jesus não esperava. Isso de um soldado romano, né? Claro que ele era Deus, ele sabia, né? Mas assim, ele queria passar isso para as pessoas, né? Geralmente, se fosse pela lógica humana, quem deveria ter um reconhecimento aqui era quem? Eram os judeus, não era? Enquanto os judeus que era do povo de Deus estavam perseguindo Jesus, um soldado romano queria que Jesus curasse o seu oficial e ainda falava de uma só palavra, né? Deus, ele confunde, a palavra do Senhor fala que Deus usa os loucos para confundir os sábios, né? Aquele que você às vezes não dá nada, de repente você vê uma pessoa no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo do alcoolismo, que está curtindo lá o mundo, né, no caso. Você fala assim, esse aqui não vai dar nada. Mas Jesus, ele olha assim, esse aí vai ser um servo meu. Não é? Então, e até um incrédulo, né, uma pessoa que de repente nem acredita em Deus, mas de uma hora para outra ele começa a acreditar e é salvo. Você vê que o ladrão da cruz, o primeiro a entrar no céu não foi um judeu. O primeiro a entrar no céu foi um ladrão. Ele se arrependeu ainda. Mas por que ele entrou no céu, irmão? Porque Deus viu o coração dele. O homem, eu até deixei marcado aqui, ó. A Bíblia fala que o homem, ele vê a aparência, meu irmão. O homem, meu irmão, ele olha para você e através daquilo que ele está vendo, ele vai julgar, ele vai falar assim, ó, através do que eu estou vendo aqui, ele é assim, ele é desse jeito, não sei o quê. Mas não, Deus, ele vê o coração. Aí aqui eu quero deixar um versículo aqui também, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 6. Aí fala, né? Quando eles chegaram, que no caso aqui seriam os filhos de Samuel, né? Porque os filhos de Jessé. Samuel chegou ali para poder ungir a rei que Deus tinha escolhido, né? Um dos filhos de Jessé. E quando eles chegaram, filho de Jessé, ele viu, aqui Samuel viu um moço, né? Um moço muito formoso, um moço chamado por nome Eliabe, um dos filhos de Jessé. E Samuel pensou, olha o que Samuel fala: este homem que está na minha presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Samuel era um grande homem de Deus. Samuel, a palavra diz, eu estava conversando com o irmão aqui, que hoje as coisas estão muito fáceis, né? Inclusive a palavra de Deus. É tanto que eu me sinto até privilegiado de estar aqui, de pregar, de levar o evangelho. Apesar de eu não saber conversar, não saber pregar, mas eu falo aquilo que o amor do Senhor toca no meu coração, né? A palavra do Senhor toca no meu coração. E eu conversando com o irmão aqui, que nesse tempo está muito fácil, tem rádio, tem programas de televisão. Uns anos atrás aí, vamos botar aí, sei lá, 20, 30 anos atrás, se você falasse que você era um crente, você era xingado. O pessoal falava assim, nossa, lá, ele é crente, e achava graça e tudo aquilo. Realmente ainda hoje tem muito preconceito, né? Mas diminuiu bastante. Hoje em dia você vê artistas falando que é evangélico, você vê a palavra de Deus se expandindo na rádio, televisão. Em todo lugar você vê uma igreja. Então não tem mais aquela desculpa de falar assim, eu não conheço a palavra. A palavra do Senhor está aí para todos. E nessa época aqui de Samuel, que a palavra diz que, naquela época, meu irmão, a palavra de Deus fala que era muito raro Deus falar com o homem. Era muito raro. É tanto que quando Deus chamou Samuel pela primeira vez, ele disse, Deus falou assim, Samuel. E Samuel falou, quem é que está falando comigo? Samuel estava na casa de Eli, né, o sacerdote, né? E o Senhor falou, Samuel. E Samuel falou assim, meu Deus, não. Levantou, quem está falando comigo? Depois, na terceira vez, Deus confirmou, né, que era ele, né? E o Senhor foi lá e conversou com ele, teve aquele encontro com Deus, né? Então, eram poucas pessoas que tinham a oportunidade de falar com Deus. E hoje temos
essa oportunidade de falar com o Senhor, né? Então, aqui, para resumir, eu não vou ler essa parte aqui de Samuel, que eu vou voltar aqui para o livro de Mateus, né? Aqui fala que o Senhor repreende Samuel. Samuel que era um homem de Deus, mas porém homem. Samuel tinha unção de Deus, mas era homem, ele era pecador, ele tinha suas falhas, né? O Senhor repreende e fala assim: mas o Senhor disse, não se impressione, no versículo 7, não se impressione com a aparência, nem com a altura desse homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração, né? Então, você vê para onde o que o Senhor vê. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração, Deus vê o que está dentro do coração da pessoa, né? E o coração na Bíblia, muita gente pensa que aquele negócio fica pulsando, né? Ali é um órgão que a gente tem, chama coração, mas coração na Bíblia é a nossa mente. Que é a nossa mente que faz pensar, faz raciocinar, né? Então, é a nossa mente, é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nos faz em segredo, que muitas às vezes não está na presença das pessoas, mas Deus está vendo. É isso aí que Deus ele valoriza, né? E continuando aqui, voltando para o livro de Mateus, Jesus falou, continuando aqui, né? Ele falando no caso aqui, eu vou voltar aqui no caso, versículo 9. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores. Tenho soldados que obedecem a minha palavra. Digo para um, vai lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, aqui no versículo 10, Jesus, olha o que Jesus fala. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que seguiam, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Jesus falando que nem fé ele viu, nem entre os seus. Aquilo que um soldado romano estava falando ali para ele, né? E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e sentar à mesa do reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus, né? Eu estou terminando aqui já, né? Eu vou fazer a conclusão aqui no versículo 13, né? Então você vê que Jesus ele fica admirado ali, né? Com a tamanha fé que aquele homem tinha. Coisas que os apóstolos do Senhor, apesar de ser homens de Deus, né? Às vezes nem esperava dele ter tanta fé. Porque aquele que estava perto de Jesus comia mais Jesus, andava mais Jesus, ele sabia muita coisa sobre Jesus. E nem isso eles falavam para Jesus, né? Aquela confiança, sabe? Aquela confiança mesmo que tinha. Eles não tinham 100% no Senhor. Porque se ele tivesse 100% de confiança no Senhor, eles falavam isso para Jesus, né? Então, para terminar aqui, para concluir aqui a mensagem, no versículo 13, Jesus disse ao oficial, vá para casa. Ele deu uma ordem, vai para casa. Será feito como você crê. Olha só. Então foi feito com a fé daquele oficial. Ele acreditava no Senhor Jesus. Ele falava que somente uma palavra. E Jesus falou, não. Eu vendo uma fé dessa aqui, eu tenho que abençoar esse homem. E Jesus falou, né? Vai para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano foi curado, né? Então aqui eu concluo, né? E falo para os irmãos. O importante para você ter uma vida com Deus, para você ser curado, para você ser liberto, para você alcançar a salvação. Nosso Deus é um Deus completo, é um Deus que faz todas as coisas, né? Qual é o segredo? O segredo é você crer.
É creia. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É crer, é reconhecer que Jesus está acima de todos, que Ele é o seu Deus, que Ele viveu uma vida em comunhão com Deus, que você vai ser salvo, que você vai ser liberto, e tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir na sua vida. E assim eu agradeço a oportunidade. Muito bem, meus amados, palavra boa aí para os nossos corações, né? Irmão Jefferson, Deus abençoe, irmão Jefferson, Amém. né? Não sabia que o irmão Jefferson tinha esse dom, né, de pregar, né? Deus abençoe o nosso irmão Jefferson, né, que está presente aqui, né? Já viu outras vezes aí, está convidado, né? Amém. É uma honra muito grande para nós, né? Quando recebe alguém aqui no nosso estúdio, né? Para levar a palavra. Que a Rádio Adonai, ela é uma rádio comunitária, né? Ela não é só minha, ela é de Deus. E isso é uma coisa que qualquer pessoa que chegar para pregar a palavra, né? Ela está de porta aberta, né? Para receber, né? E levar a palavra de Deus. Amém. Muito bem, 6 horas em ponto aqui na nossa programação, né? Nós vamos entrar na palavra, na oração, né? Quero agradecer a Deus por você aí que aí nos assistindo. Na verdade, que nem eu falo que